Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Hoje nós vamos começar um estudo, não sei quantos vídeos nós vamos ter neste estudo, porque eu quero ir bem devagar para você começar a entender sobre a batalha do Armagedon. Muito se tem se falado sobre esta batalha, que serão os exércitos que irão tentar destruir Israel, que irão contra Jesus, sob o comando do anticristo e que serão derrotados. Mas eu quero mostrar para vocês as entrelinhas desta profecia. E eu vou começar aqui por Apocalipse, capítulo 16, a partir do verso 12, que diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E alguns estudiosos acreditam que a China será líder desses reis do Oriente. Verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar, anote bem esta palavra, congregar, para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não veja suas vergonhas. Verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Se você olhar no dicionário, o que é congregar é exatamente juntar-se no vale Armagedon, ou Meguido, ou vale de Jezreel. Então, os exércitos do anticristo eles vão se juntar em Meguido, que está localizado em uma colina do vale de Jezreel, e é um dos mais importantes sítios arqueológicos de Israel da época da Bíblia. Meguido é mencionado exatamente também em escritos egípcios, e lá é onde vai ocorrer esse ajuntamento. Os exércitos se ajuntarão aí, em Meguido, vale de Jezreel. A palavra hebraica para Meguido é Har Meguido, H-A-R, que significa Monte de Meguido, um local situado aproximadamente a 30 quilômetros a sul de Nazaré. E neste monte ou colina aconteceram também outras batalhas relevantes. Meguido, ele significa também lugar de reunião das tropas. Olha aí, o Armagedon. A cidade de Meguido estava localizada ao pé da Serra do Carmelo, próxima à rota comercial e militar conhecida por Via Maris e do Vale de Jezreel. Já em relação a Jezreel, durante a última metade do 10º século antes de Cristo, Jezreel serviu como residência real do rei Acabe e para seu sucessor Jeorão, embora Samaria fosse a verdadeira capital do reino setentrional. Então nós vemos que esse local de ajuntamento, em Meguido, Vale de Jezreel, não é o local da batalha em si, mas é o local onde os exércitos se encontrarão. Então a gente já começa a mostrar um outro ponto aqui que talvez você não conhecesse. A batalha não vai ser naquele monte. E agora eu vou falar aqui do local inicial, onde vai ser essa batalha. Porque não será quando Jesus descerá no Monte das Oliveiras. E aqui eu quero ler a passagem em Zacarias, porque a Bíblia fala que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e vai fender um vale para que os judeus possam passar por ele. Os estudiosos, a grande maioria, afirma que o refúgio dos judeus
quando o anticristo decretar a perseguição, será lá na cidade de Petra, e nós vamos mostrar isso também. Eles irão se refugiar ali, e eu vou detalhar isso aqui. Então, o local inicial do retorno de Jesus não será no Monte das Oliveiras. Eu vou dizer aqui onde é, mas primeiro deixa eu citar a passagem de Zacarias, falando deste retorno de Jesus. Repetindo, o local inicial do retorno de Jesus, na sua segunda vinda, local inicial, não será no Monte das Oliveiras. Então veja que temos muita coisa para explorar, por isso que não vai ser um vídeo pequeno e eu vou ter que reparti-lo em alguns vídeos. Em Zacarias, capítulo 14, está escrito: Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Então, nesta tradução aqui, que todos os santos, ou seja, os que haviam sido arrebatados 7 anos antes de começar a tribulação, voltarão com Jesus neste momento. Mas a batalha será feita pelo próprio Jesus. Mas onde então vai começar este retorno de Jesus para esta batalha? E eu falo para vocês agora. A batalha começará no lugar conhecido como Bozrah, B-O-Z-R-A, Bozrah. Então você agora está sabendo que a batalha do Armagedon, o Monte Meguido ali no Vale de Jezreel, será onde as nações se ajuntarão para que possam atacar Israel, destruir o remanescente dos judeus, que estarão escondidas nesta região aqui de Bozrah, lá em Petra. Vou ler essa passagem aqui e findarmos essa primeira parte. Serão alguns vídeos, porque eu quero esmiuçar com tranquilidade esse estudo, que tem como título, eu esqueci de falar, o título é Bozrah, a batalha final. Bozrah, a batalha final. Então a primeira passagem que eu quero ler aqui para vocês é Isaías capítulo 34, do verso 1 a 7. Isaías 34, do verso 1 a 7, que diz: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro. E os montes se derreterão com o sangue, e todo o exército do céu se dissolverá. E os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom, anote isso aí, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema,
para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue dos cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício aonde? Em Bosra, e grande matança na terra de Edom, e os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura. Isaías 34, 7. Porque o sacrifício vai ser em Bosra, região de Edom. Então veja que temos muita coisa para estudar aqui. Por isso que eu quero ir devagar, para você ir entendendo que a batalha do Armagedon não será ali no Monte Meguido, no Vale de Jezreel, mas em Bosra. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar disso, mas eu vou mostrar aqui, passo a passo, na palavra de Deus, toda esta sequência. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você ainda não assistiu aos vídeos Israel do arrebatamento ao milênio, assista, porque lá eu falo tudo sobre Israel em 7 blocos e falo um pouco sobre Petra e sobre a porta dourada. Israel do arrebatamento ao milênio. Foi um estudo muito bom que eu comecei a fazer e acabou se prolongando. Assim como esse estudo aqui é muito interessante. Que Deus te abençoe poderosamente. Aguarde o segundo vídeo. Eu quero ir vagarosamente para você entender. Deus te abençoe.